Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo então de exemplo de atividades aí correlacionadas com o uso do MATLAB e com utilidade aí para as nossas disciplinas de engenharia química. Nesse vídeo de hoje, o foco aqui é que a gente consiga utilizar a estrutura de programação presente no MATLAB para determinar aí, um programa que consiga calcular, determinar valores de K, constante cinética, partindo de dados experimentais do tipo tempo e concentração de componente, tá? Para isso eu vou resolver aqui junto com vocês dois exemplos. Um desses exemplos linka dados aí de composição de reagente e o outro linka dados de composição de produtos. São exemplos extraídos aí do livro do Fogler e do Levenspiel, e mais para frente eu comento um pouco isso sobre esses exemplos em específico com vocês. É importante que vocês tenham também em mente que a gente vai usar aqui a estrutura da rotina de programação presente dentro do próprio MATLAB para realizar cálculos iterativos, na rotina de otimização, muito similar àquilo que a gente tem no solver do Excel, tá? Então vou me aproveitar dessa ferramenta para daí gerar esse cálculo iterativo dentro da estrutura do MATLAB e conseguir calcular, determinar o melhor valor de K que resulta no melhor ajuste para a minha determinada função. Então vou iniciar o programa, o programa vou iniciar ele descrevendo aí que é um programa para cálculo de valor de constante cinética a partir de dados de formação de produto para um reator batelado isotérmico. Eu vou usar os dados aí do exemplo 5.1 do livro do Fogler, referentes aí à formação do composto C desse problema, falando especificamente. Vou inserir o Clairol CLC, para quem não conhece o livro do Fogler, apareceu aí para vocês, tá? É aquele ali que eu estou usando, e esse é o conjunto de dados que eu vou usar. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma rotina de importação desses dados experimentais. Existem outros caminhos para fazer isso no MATLAB, tá? A gente conseguiria, por exemplo, digitar todos esses dados em um arquivo do tipo TXT e importar diretamente. Aqui eu estou fazendo de um jeito mais direto dentro da própria Unifile, para exemplificar para vocês. O que eu estou fazendo é transcrever os dados da tabela ali apresentados para dentro do programa. Ali também vocês podem ver a reação, é um A mais B forma C, só que esse B está presente em grande excesso, é água, um dos componentes. Então a expressão cinética simplificada fica uma reação de primeira ordem, menos RA igual a KCA. Aqui eu já sei que eu vou precisar de algumas variáveis globais, já vou indicá-las. Vai ser o CA0, o V, o tempo é XP, que é o tempo experimental, e YE, que é a composição ali do meu produto ao longo da reação. Chamei aí de valor de K e rodei, só para que a gente veja se efetivamente estão sendo calculadas aquelas variáveis que eu tenho interesse que sejam calculadas aí dentro da minha subrotina, só para ver se os vetores estão sendo gerados adequadamente. Vendo isso, comprovado isso, a gente pode seguir a nossa rotina em si, Vou declarar os valores que são constantes. CA0 ele vale 1 mol por litro, então eu já estou indicando isso. Esse dado está lá no exemplo, tá? Se vocês quiserem conferir, podem olhar lá no livro. O exemplo em si é até bom para comparar as resoluções aí. O volume do reator é 1 litro, então também indiquei esse volume ali. E aqui eu vou dar o primeiro valor, tá? Para a estimativa inicial aí do valor da constante cinética. Esse valor eu escolhi de forma completamente aleatória, tá? E eu vou chamar ele de par. Par por ser o parâmetro que a gente quer calcular dentro da rotina de otimização, tá? Então esse parâmetro eu estou chutando ele como sendo 5.3 vezes 10 a menos 3. Esse par aí vai ser o retorno da função daquilo que eu tenho como minha rotina de otimização, que é o LSQ non-min. Essa rotina vai se utilizar de um algoritmo de otimização para resolver o meu problema. Eu estou pedindo ali que ela me reporte o valor do parâmetro e o valor da função quando ela determinar esse valor de parâmetro. Essa função eu vou ter que desenvolver ali, tá dentro dessa função objetiva ali, que eu vou desenvolver ainda. E essa função ela tem como grande característica encontrar o mínimo do valor da minha função, tá? Nesse caso eu quero aproximá-lo ao máximo de 0, daqui a pouco eu descrevo para vocês. Criei os vetores, que são o CI e o T-span. O CI é a condição inicial, é o CA0 e 0, a gente não tem o componente, o produto no começo da reação, por isso a condição de contorno dele é 0. E o T-span é o tempo experimental, que é aquele mesmo vetor. Estou me aproveitando aquele mesmo vetor que a gente já tinha de dados para que eu faça a regressão exatamente nos mesmos pontos. Então eu consigo ali determinar meu O de 45 e já estou arquivando os valores ali da concentração do componente B em um outro vetor que eu estou chamando de YM, tá? Deixei isso aí guardadinho e fui criar a minha função objetiva.
A minha função objetivo, obviamente, é a função do par, né, do parâmetro que eu quero calcular. Ali eu tenho minhas variáveis globais, que são CI, CA0 e tempo experimental. Né? Criei ali o vetor do CI novamente, né, que é a minha condição de contorno ali do problema, né? E vou partir ali, basicamente, escrevendo novamente a resolução da minha equação diferencial e de todos os parâmetros necessários para isso, tá? Criei o t-span de novo, que é o tempo experimental ali, né? Gerei os vetores t e y, né? E gerei novamente a função OD45. Observem que o OD45 ele depende necessariamente do par, né? Depende do parâmetro ainda, a gente não conhece esse valor, então ele vai ser rodado dentro dessa iteração de forma indefinida aí até que a gente encontre esse valor. Ali eu estou atribuindo uma variável que eu estou chamando de f, esse f eu estou fazendo ele ser zero inicialmente, e eu vou fazer isso até o comprimento do meu vetor de t-span, tá? Eu vou fazer esse f virar um f anterior, né? Aqui nesse caso é o zero, mais o y é, que é o y experimental de i, menos o ym, que é o y aí do ponto que está sendo determinado dentro da rotina de otimização, se utilizando ali do OD45. Então observe que quando esse valor aí for zero, né, tiver o mais próximo de zero possível, significa dizer que o valor do y experimental, ou seja, da composição experimental, e o valor do y que foi determinado pelo OD45 estão muito próximos. Então aí vai ser o meu critério de parada. A minha função, então, estou escrevendo ali o dy/dt, né, que é a função em si do balanço de massa desse sistema, uma função muito simples, né, o menos KCA, né? Lembre que o R depende do parâmetro, né, do K, por isso que aparece ali como par, e eu coloquei ali um menos R e um mais R. Tinha um end sobrando no teste, por isso que eu rodei e deu errado, e ali vocês podem observar que eu já consegui estimar o valor do parâmetro, tá? No 0,3142, com desvio ali de 1 vezes 10 a menos 18, ou seja, zero. E ali está calculado os meus valores reais. Então agora o que eu preciso apenas é construir as figuras necessárias aí para fazer a minha avaliação, para verificar se o meu sistema está adequado e representa, né, de forma substancial o cálculo que eu realizei. Então o primeiro passo que eu vou adotar é aí criar um subplot, tá? A primeira vez que a gente está usando isso aqui na disciplina, quero habituar vocês com isso. E esse subplot vai me permitir botar duas figuras de tamanho menor dentro da mesma figura, tá? A minha primeira figura, ela vai ser a figura dos tempos, né? Ali tempo experimental, né? E o YE. E eu estou pedindo para eles serem pontinhos vermelhos, por isso que está ali R de red e 0 de pontinhos. E o Y aí vai representar basicamente a minha concentração, né? E essa concentração aí vai ser a concentração do componente B em mol por litros. Depois eu vou plotar ali no eixo X, né, o que é que eu tenho, né, que vai ser o tempo em minutos. Então observe que eu gerei aí um gráfico da composição, basicamente isso apenas da composição experimental. Eu preciso incluir agora, né, minha outra figura. Essa outra figura aí, que é a figura 2 do subplot. Eu vou pedir para que ela plote aí os dados do tempo experimental em relação ao YE, e mantendo aí, né, ele como pontos vermelhos, e vou pedir, né, uma figura adicional, um dado adicional nessa figura, que é o tempo experimental em relação ao YM. YM, lembre-se, é o Y calculado pela rotina OD45. Eu pedi para ele ser uma linha azul, por isso que está um tracinho ali, B. O YB ali é a concentração de B, e o X, né, vai ser o tempo em minutos. Aí na direita de vocês aparece o gráfico, né? Esse gráfico aí é a resposta do livro do Fogler em relação ao valor do parâmetro. Observe que a gente está muito próximo, né, dentro do parâmetro calculado aqui, calculado pela metodologia do Fogler, que utiliza o método de regressão linear. Então tá aí a nossa figura. Se vocês observarem, a gente tem aí o gráfico em relação ali dos subplots gerados, tá? Me deu um erro dentro da figura. Esse erro está relacionado à aspa que eu coloquei ali no tempo experimental do meu segundo subplot. Então eu vou tirar as aspas ali, ó, e aí está resolvido o meu problema. Então eu consigo rodá-lo adequadamente. E aí observe a figura, que a gente vai ter ali uma linha azul muito bem ajustada aos dados experimentais, e esse tipo de comportamento que a gente espera aí para esse tipo de sistema, para esse tipo de representação, tá? O valor de K que a gente encontrou se ajusta muito bem aos dados experimentais com base no que a gente desenvolveu aqui na estrutura de cálculo.
Eu vou aproveitar esse vídeo aqui para apresentar para vocês ainda um recurso muito útil que a gente tem dentro do MATLAB quando a gente tem dúvidas relacionadas ao uso de algumas das funções, tá? Que é o Documentation do MATLAB, basicamente o Help do MATLAB. Esse Help ele serve para que a gente faça consultas, né, relacionadas às funções que a gente deseja usar. Por exemplo, essa função que eu usei, essa ls que não ia aí, ela não era uma função que existia, né, anteriormente no MATLAB. Eu particularmente a desconhecia. Eu utilizava normalmente a função fmincon para fazer esse tipo de cálculo. Só que essa função é mais recente e retorna aí valores mais precisos, sem precisar de variáveis quadráticas, como fmincon precisa. Então a gente descobre isso usando aí, ó, esse help no MATLAB. Então vocês basicamente têm que entrar na estrutura do help, da documentação, e ali na aba de pesquisa digitar o nome da função com a qual vocês desejam estudar e desejam ver, né, o que é que ela tem de recursos e como vocês podem usar. Aí dentro vocês vão encontrar a descrição de funcionamento dessa função e além disso vão encontrar também ainda dados relacionados a alguns exemplos de uso dessa função, como por exemplo essa figura que eu estou mostrando aí para vocês, que é uma figura muito similar que a gente está fazendo, de ajuste de curva em relação ao conjunto de dados. Então esse suporte, essa ferramenta dentro da estrutura do MATLAB é muito útil quando a gente se pega nessas situações tão comuns de dúvidas relacionadas ao uso aí de funções e de características de funcionamento de softwares, tá? Recomendo fortemente que quando vocês tiverem algum problema característico, né, similar a esse que a gente está resolvendo aqui, que tem alguma dúvida, vocês pesquisem em fóruns, por exemplo, qual a função indicada e para entender o funcionamento da função. O próprio MATLAB já tem um recurso, então vocês podem se utilizar dessa estrutura aí do Help para conseguir consolidar e construir esse tipo de conhecimento. Então vamos a um segundo exemplo, pessoal. Esse exemplo é um exemplo do livro Levenspiel, tá? É um exemplo número 3.1 e 3.2 do livro do Levenspiel. Uma reação do tipo A forma produtos com menos RA igual a KCA elevado a 1,43, e aí a gente tem uma taxa de consumo de reagente, que é diferente do exemplo 1 que a gente fez, que era uma taxa aí de formação de produto, tá? Aqui já está o programa pronto, não vou apresentar para vocês a construção é basicamente a mesma do anterior, tá? Muda aqui a importação de dados, né? Que agora é um decaimento aí da concentração de reagente, não mais uma taxa de formação de produtos. E muda, claro, a constante cinética, né, a própria característica da estrutura de cálculo ali do modelo cinético dentro da estrutura do OD 45. Tá rodando o nosso programa. Vocês podem observar ali o valor da constante e o gráfico, né, relacionado com esse valor. Tá? Vocês podem observar ali, mais uma vez, um bom ajuste para essa taxa de decaimento aí da formação do consumo de reagente, né? E a gente consegue ver ali o bom ajuste da curva calculado em relação aos dados experimentais fornecidos aí no livro do Levenspiel para esse conjunto de problema. O valor calculado aí para esse valor da constante cinética nesse caso é 0,049 e no livro do Levenspiel ele reporta a resposta aí como 0,005, né? Ou seja, basicamente o mesmo valor, tá? É a mesma resposta aí, então temos uma concordância mais uma vez muito boa entre os métodos, tá? É muito importante que fique muito claro na cabeça de vocês que isso aqui é um uso direto de uma rotina de otimização, então a gente quer que a função objetivo se aproxime muito mais aí do valor determinado, né, desse valor aí que foi calculado em relação aí ao valor da variável, né. Como vocês podem ver, para esse caso específico a gente teve um desvio ali, né, uma função objetivo de 10 a menos 20, ou seja, é zero basicamente, já que é uma função que a gente está querendo calcular em zero. O ajuste ali relacionado ao gráfico também, que é o aspecto visual daquilo que a gente tem como resposta, foi muito bom para esse sistema, indicando aí um ótimo ajuste. Espero que tenha ficado claro isso aí para vocês, como é que a gente usa esse tipo de cálculo aí dentro de aplicações de engenharia química. Trouxe aí para vocês isso como exemplo, por ser uma área direta aí na qual desenvolvo aí uma parte da minha linha de pesquisa, né, essa área de otimização. E eu gostaria de compartilhar um uso muito específico aí, né, dentro daquilo que a gente tem entendimento como área de conhecimento da disciplina de cálculo de reatores químicos. A gente se encontra por aí em outro vídeo, pessoal. Até lá!